I want to tell you a story about solidarity. Seeing strong people fighting an invisible enemy. Na primavera de 2020, uma canção chamada Tale of Solidarity, ou Conto de Solidariedade, ressoava pela cidade histórica chinesa de Xi'an. Era uma composição dos músicos brasileiros da banda Fancy, que chegou à China no início do ano para participar de uma série de espetáculos previstos para a festa da primavera chinesa. Mas os planos estavam prestes a serem interrompidos pelo surgimento repentino da epidemia do coronavírus. A banda se viu obrigada a ficar dentro do apartamento que havia alugado em Xi'an. Ao perceberem o espírito de união e de destemor do povo chinês, os músicos ficaram comovidos e decidiram compor uma canção. Então a ideia foi passar fé para as pessoas. Nós vimos aqui na China um povo muito forte, um povo muito unido, né? Apesar de toda essa situação, nós vimos esperança. O que mais surpreendeu o grupo foi que poucos meses depois o Brasil, seu país de origem, acabou se tornando um dos epicentros da epidemia. Ainda assim, havia motivos para uma dose de contentamento. Ver que o povo chinês permanecia firme ao lado dos brasileiros na luta contra o coronavírus, o que mantém viva a esperança na vitória final nessa guerra contra a doença. O Brasil, assim como a China, é membro do Grupo BRICS. É o maior país da América do Sul em termos de população, de superfície e de economia. Sou correspondente da agência Xinhua no Rio de Janeiro. Trabalho há mais de 10 anos neste país. Durante todo esse tempo, cobri muitos fatos e eventos importantes. Mas o que está acontecendo neste ano é algo completamente inesquecível. No dia 26 de fevereiro, o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou que um homem de 61 anos da cidade de São Paulo, que voltara de uma viagem à Itália, testou positivo tanto na prova quanto na contraprova. O paciente chegou assintomático, sem nenhum tipo de sintoma febril, ou de tosse, ou de gripe. Ele permaneceu sexta, sábado, no domingo fez uma reunião familiar de retorno da viagem. Esse foi o primeiro caso confirmado no Brasil e também na América do Sul. Era a época em que as festas de carnaval estavam terminando pelo país, mas ainda havia foliões se divertindo nas ruas, em grandes aglomerações todos os dias, e a situação se ia agravando. No dia 20 de março, o governo federal decretou situação de calamidade pública no Brasil. No dia 30, foram fechadas as fronteiras nacionais. No início de abril, o Ministério da Saúde recomendou que a população usasse máscaras ao sair. No dia 2 de abril, caminhei um pouco pelo Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do Brasil e onde vivo. Percebi uma cidade totalmente diferente. 我呢，先来到了这个里约最著名的科帕卡巴纳海滩。 可以跟我看一下，这个海滩呢，很多这个世界各地的游客都会来这里，然后呢，很多巴西本地人也会在这儿休闲。现在只能看到一些旗子在飘着，非常的孤独。这个上面写的是科帕卡巴纳海滩，我爱你里约。然后我们呢，再来超市里面逛一下。 我们看到这个超市的供应还是很充足的，各种食品都在货架上很满，有水果、蔬菜、肉类、粮食，供应都很足。我们看这儿牌子写着这个蔬菜水果，你最好看好了以后再拿，不要一个个来碰去。 看这个超市这儿贴着这个，为了保护60岁以上的老人的，每天早上6点到7点是专门这些老人购物的时间。A pandemia impactou gravemente a economia brasileira. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil registrou uma queda de 9,7% no Produto Interno Bruto no segundo trimestre, em comparação aos primeiros 3 meses do ano, a maior queda desde 1996.
O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, anunciou em 1º de abril a implantação de um auxílio emergencial de R$ 600 por mês, ou pouco mais de $100, para cerca de 54,9 milhões de pessoas de baixa renda. De hoje para amanhã também, 3 medidas provisórias. A primeira é a trabalhista, que visa a manutenção de empregos. Uma previsão de 58 bilhões de reais de gasto. Outra MP de crédito para manutenção de empregos. Também na ordem de 34 bilhões de reais. É que as fontes são diferentes. E o último MP, apoio para estados e municípios. A Fundo de Participação de Município e Fundo de Participação de Estado. É um socorro emergencial que estão previstos por parte da União 16 bilhões de reais. O Brasil se localiza no hemisfério sul. Na região sul do país, alguns estados registraram temperaturas baixas a partir de maio, o que favorece o surgimento de doenças respiratórias. Tal situação recrudesceu a pandemia. Os 1 milhão de casos confirmados no Brasil foram registrados em 115 dias. Nas semanas seguintes, se acelerou o ritmo de propagação do vírus e bastaram só 27 dias para que o Brasil chegasse aos 2 milhões, 23 dias para passar a 3 milhões e 26 dias para alcançar os 4 milhões de infectados. No dia 7 de julho, o próprio presidente Bolsonaro anunciou que havia testado positivo para o novo coronavírus. O Brasil, assim como outros países latino-americanos, experimentou uma rápida urbanização no século passado. Nas grandes metrópoles, especialmente em suas periferias, existem muitas comunidades mais pobres ou de baixa renda que também ganharam o nome de favelas. Os moradores das favelas sobrevivem com trabalhos informais ou pequenos negócios. Com a chegada da pandemia, muitos perderam oportunidades de trabalho. Apesar de o governo ter lançado a renda básica, a vida segue muito dura. Mas com a pandemia, realmente, em primeiro lugar, ficou a questão alimentar, porque as pessoas ganham muito pouco. Então não tem como guardar o dinheiro, ter uma reserva para estar dando continuidade. Marcelo Santos é o criador do projeto Família na Mesa, da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Há 3 anos, quando foi responsável pela alimentação dos alunos de uma entidade educacional da comunidade, onde hoje vivem mais de 100 mil pessoas, ao conversar com uma mãe, Santos se deu conta de que muitas crianças não tinham sequer comida suficiente em casa. Eu me sensibilizei com a situação dessa senhora, não falei nada com ela, e dali eu tive a iniciativa de entrar em contato com alguns amigos aqui da comunidade, pedindo a eles a colaboração de 1 quilo de alimento para ali fazer uma cesta básica e doar. Alguns voluntários arrecadam recursos junto a brasileiros com maior renda para financiar a compra das cestas básicas. Atualmente, cerca de 5 mil casas se beneficiam do projeto Família na Mesa. A gente também, nos últimos 6 meses da pandemia, a gente vem fazendo um trabalho paralelo a esse que eu acabei de falar, porque a gente conseguiu uma cesta emergencial, Essa cesta é direcionada para aquelas famílias que ficaram impossibilitadas de trabalhar por causa do isolamento social. Achei uma ajuda muito importante para mim, então, que estou desempregada. O único ganha-pão que eu tinha, que eu fazia panfletagem na rua, não estou fazendo. Então, para mim, estou sendo com 3 filhos, um neto especial, então, para mim, está sendo muito importante. Em abril, para conter a expansão da pandemia na maior cidade brasileira, São Paulo, a Cruz Vermelha colaborou com a Prefeitura de São Paulo para distribuir aos pobres afetados pela pandemia alimentos e produtos higiênicos arrecadados com empresas privadas e indivíduos. Além disso, a Cruz Vermelha também firmou um acordo com a Prefeitura de São Paulo, através do qual o Hospital da Cruz Vermelha atenderia somente a pacientes com Covid-19. O hospital nosso aqui, nós decidimos há 30 dias fechar o hospital. Ele é completamente reformado, novo, mas fechamos ele para
aceitar somente pacientes de Covid-19. Hoje assinamos esse termo com a Prefeitura, de parceria com a Prefeitura. O hospital vai estar disponível para a Prefeitura também para pacientes de coronavírus. Ante a longa duração da pandemia no Brasil e a escassez de máscaras, o governo orienta os brasileiros a usarem aquelas feitas em casa. A Rosas de Ouro, uma escola de samba de São Paulo, começou a fabricar máscaras, aproveitando que tinha muito tecido normalmente utilizado para as fantasias do carnaval e também pessoal especializado em técnicas delicadas de costura. Oi, meu nome é Alexandre Vicente, sou diretor de barracão da Sociedade Rosas de Ouro. Estou na escola há 37 anos. A gente está fazendo uma parceria com a Mercedes e com a BASF, com os tecidos e sobras de materiais do carnaval, para a gente poder ajudar a comunidade, fazendo máscara, distribuindo para a comunidade. A escola de samba já fabricou mais de 30 mil máscaras para doar a associações de caridade, organizações não governamentais e a comunidades vizinhas. Chegamos à casa de Marcela Assis, integrante da Rosas de Ouro. No tempo livre, ela confecciona algumas máscaras por ali mesmo. E ela nos mostrou como costurá-las e também como usá-las corretamente. Os paninhos já cortados, eu costuro, eu emendo aqui, aí eu abro o pano, né? Abro, ela vai estar inteira. Eu faço 3 pregas aqui, 3 aqui e aqui mesma coisa, ele vai estar emendado. Aqui dentro, a pessoa consegue colocar ou um guardanapo ou um filtro de coador de café, que é para dar mais segurança, para filtrar mais o ar aqui, tá? Aí a pessoa pode trocar durante o dia. Fica o dia inteiro com a mesma máscara, só troca o refil aqui dentro. Para o país do futebol, este esporte é inseparável da vida do povo. Os jogos de futebol foram suspensos em março e em 18 de junho, 3 meses depois, Flamengo e Bangu disputaram uma partida do Campeonato Carioca, a primeira profissional depois do início da pandemia. Também foi o primeiro jogo sem público nos 70 anos de história do Estádio do Maracanã, o santuário brasileiro do futebol. O Clube de Regatas do Flamengo faz questão de primar pelo que tem de melhor, pelos melhores protocolos, quando a gente está falando de saúde dos nossos atletas. Então, todos eles são retestados, não só com testes moleculares tipo PCR, como com sorologia também. O Flamengo é o clube de futebol que tem o maior número de torcedores no Brasil. Ao mesmo tempo em que se esforça para garantir a segurança da saúde dos atletas, o clube organiza uma ação com seus jogadores para que telefonem a torcedores que estejam passando por problemas provocados pela pandemia, como uma forma de alento para ultrapassar de forma mais leve as dificuldades. Cara, é muito complexo, né? Ficar longe da família. A gente começa a sentir falta de muita coisa simples que a gente acaba não valorizando em tempos normais, né, cara? Sim. Um abraço, um eu te amo, tudo isso faz muita falta. É isso, essa ligação aqui agora era pra ser bom pra você, agora ficou melhor pra mim. Eu que tô aqui feliz agora de poder ouvir isso, né? Poder ver que você tá melhor. É sempre importante, né, nesses momentos. Acho que uma palavra amiga, né, uma palavra de quem pode te deixar mais feliz. Uma porção de pão, um aceno, um sorriso pode se converter em um raio de sol que afaste as sombras daqueles que enfrentam dificuldades. Chinelos e brinquedos no chão, cones para treinamento, uma cadeira com arco. É assim que eles passam o tempo e enviam pela internet o vídeo aos pais e ao professor. Esta é a aula online realizada durante a pandemia no projeto social de futebol de salão Sementes do Bem. A ideia da Semente do Bem surgiu porque eu sempre fui atleta. O futebol me deu tudo na minha vida, me deu a educação, me deu a formação. E através disso, foi uma forma que eu pude, né, de justamente estar retribuindo todas as minhas conquistas. Devido à pandemia, Jackson se viu obrigado a transmitir as aulas pela internet. Só que uma aula na nuvem precisa da cooperação não só do professor e do aluno, mas também dos familiares que monitoram e gravam as atividades.
O presidente chinês Xi Jinping e o presidente brasileiro Jair Bolsonaro mantiveram em 24 de março uma conversa telefônica em que Xi afirmou que a China está disposta a garantir assistência dentro de suas capacidades na batalha do Brasil contra a Covid-19. A partir de 16 de junho, ocorreu uma série de sessões de seminário webinar sobre cooperação internacional contra a Covid-19, organizado pela Embaixada Chinesa no Brasil e pelo Consulado-Geral da China no Rio de Janeiro, entre outras entidades dos dois países. A pandemia nos mostrou que os países convivem uma geração de interdependência e enfrentar juntos os desafios globais. A China está colocando em prática esse conceito por meio de ações concretas. Os participantes analisaram caminhos para fomentar a cooperação internacional no combate à pandemia e trocaram experiências de trabalho na linha de frente. Também discutiram a utilização de medicina tradicional chinesa na luta contra a Covid-19 a fim de conter a epidemia o mais rápido possível. Na realidade, alguns brasileiros já reconhecem a efetividade da medicina tradicional chinesa no tratamento da Covid-19. Em São Paulo, existe uma base de cooperação internacional China-Brasil de produtos de medicina chinesa. 用一段时间的这个药物还有饮食控制以后呢，你的机体的素质抵抗力都增强了以后呢，我们可以考虑再到医院再去查一次病毒，看看它是有没有转移的可能。 São Paulo é o estado com mais casos da Covid-19 no Brasil. Ali, alguns pacientes com sintomas leves também procuraram ajuda com base na medicina tradicional chinesa. 但是我们所有去的医生呢，主要是以抗疫为主，做了大量的艰苦细致的工作。 Eu próprio, como usuário das fórmulas magistrais, posso dar testemunho de sua contribuição para a saúde. Um número cada vez maior de brasileiros já tem familiaridade com a medicina tradicional chinesa e agora sabem que podem contar com as fórmulas magistrais para cuidar da saúde e vencer a pandemia do novo coronavírus. O Rio de Janeiro é outro estado com mais casos de Covid-19 no Brasil. O governo local decidiu construir hospitais de campanha e lançou uma iniciativa de doações dirigida à sociedade. Ao receber uma carta solicitando ajuda por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro, a empresa State Grid Brazil Holding, divisão da Companhia Estatal Chinesa de Eletricidade, comprou 100 camas para unidades de terapia intensiva e 164 camas médicas padrão para doar a um hospital de campanha na cidade. A nossa empresa tem, além da obrigação de manter o suprimento de energia contínuo para todas as cidades, para toda a população e para toda a estrutura médica do Brasil, que está em sobrecarga neste momento, nós também sentimos nossa necessidade de participarmos como uma empresa no Brasil, a State Grid Brazil Holding, somando forças com esse combate a essa epidemia. A State Grid Brazil Holding opera linhas de transmissão de energia que somam 15 mil quilômetros de extensão no Brasil, beneficiando mais de 10 milhões de pessoas. Depois do início da epidemia no país, com a ajuda da sede em Beijing, a State Grid Brazil Holding comprou na China equipamentos de proteção médica para vários governos locais brasileiros e doou 1.000 cestas básicas para 300 famílias de baixa renda que vivem nas cidades ao longo de suas linhas de transmissão de energia. 我们这次捐赠的医疗物资呢，都是巴西当地抗疫防疫最紧缺的物资，以及相关的食品，总的涉及到了5个州以及24所医院，应该说涉及的范围还是比较大的，体现了国家电网公司的温度。 Em 1º de setembro, o vice-presidente brasileiro Hamilton Mourão expressou seu agradecimento à China pelas contribuições e assistência nos tempos de pandemia em uma entrevista exclusiva à Xinhua. Então, eu acho que Brasil e China podem trabalhar lado a lado, ombro a ombro, no sentido de trazer a comunidade mundial para um acercamento maior e entendermos todos que o enfrentamento da pandemia será mais eficaz se todos estivermos unidos nisso aí e difundindo os resultados positivos que formos alcançando.
Unidos, nunca perderemos a esperança. A velocidade de transmissão do coronavírus caiu graças a esforços de todos os setores. Ao mesmo tempo, o Brasil está colaborando com vários países em testes das vacinas contra a Covid-19. Estamos convencidos de que chegaremos à vitória final.